Ele está com a gente na transmissão. Dá um alô para a galera aí, César. E aí, galera? Saudade de todo mundo, cara. Poxa, nós estamos juntos aqui. Eu acho que o pessoal está ouvindo a gente. Estão ouvindo a gente bem, pessoal? Tanto o meu áudio quanto o do César. A Isabelle falou aqui no chat, profeta é brabo, hein? A barba tá ficando. Graça e paz, Meire. Graça e paz, pastora Célia. Fabiano. Uau! Que bom estar com vocês, pessoal. Dê um feedback para mim aí sobre o áudio. Tá ótimo o áudio. Ó, Suzane Antal Xavier disse que está ótimo o áudio. Puxa saco. Ai, ai. Bom, pessoal, boa noite. Eu estou com o César aqui. A gente está nessa videochamada, transmitindo para vocês. Esse fim de semana está sendo um fim de semana intenso. A gente está com os irmãos de Ariquemes aqui hospedados, né? Graças a Deus por isso, eles vieram aqui para a gente estar alinhando algumas coisas, ajustando algumas coisas naquilo que o Senhor tem nos permitido, né? Colher daquilo que a gente tem semeado aí no Espírito, né? E por isso eles estão aqui para a gente estar avançando aí no reino de Deus. Então vem novidades por aí, né? Hashtag Tameon Ariquemes. Ai, ai. Aproveitar para mandar um beijo para os irmãos de Ariquemes. Que legal receber vocês aqui, irmãos. A gente está muito feliz como igreja. Bom, não sei se os irmãos são cientes disso, mas o César e a família dele, eles fazem parte, né, da nossa movimentação, da nossa plataforma, vieram para Cacoal por uma palavra de Deus e, da mesma forma, a gente entendeu que havia chegado o tempo, né, nesse período de cumprimento daquilo que eles vieram receber aqui, e por conta disso a gente liberou eles aí de volta, e agora eles estão lá em Vila Velha, mas em uma transição, né, para de fato estabelecer uma moradia lá na cidade de Campinas, em São Paulo. É isso, né, César? Isso mesmo, Matheus. Tudo certo já. Já estão se preparando para ir para lá, César? Como é que está aí? Já estamos nos preparando. A casa que não está pronta ainda, mas está nos detalhes finais lá. A gente talvez tenha que alugar alguma coisa provisoriamente, entendeu? Até se estabelecer na casa. Show. Porque a gente entendeu que Campinas, logisticamente, né, vai ficar melhor para a gente poder se movimentar. Muito bom. César, e tem assim uma previsão já de vocês irem lá para Campinas ou ainda não? Olha, eu estou indo na próxima semana para tentar olhar o imóvel e já voltar de lá com tudo acertado. Tá? Entendi. Show. Tá. A casa, a entrega, ela está marcada para novembro, início de dezembro, mas a gente não vai esperar até esse momento para poder ir para lá, né? Sim, sim. Claro. Tá, beleza. Então, pessoal, o César não está mais aqui com a gente em Cacoal, né, fisicamente, né, mas estamos ligados no espírito ainda, continua caminhando com a gente em aliança, e essa semana bateu um desejo muito assim forte no meu coração de que a gente precisava ouvir o César nesses dias, e aí eu chamei ele para estar liberando uma palavra sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a Tameon aí espalhado por vários lugares, e graças a Deus porque agora a gente aprendeu que a gente pode lançar mão dessas ferramentas, dessas tecnologias. Então, eu queria orar para a gente poder ouvir o César. Tá? Então, nós vamos orar agora. Queria pedir para você, na sua casa, para você, sabe, fechar os seus olhos agora e orar com todo o seu quebrantamento, todo o seu espírito mesmo. Eu creio que hoje, irmãos, uma ruptura vai acontecer em nossa movimentação, em nossa vida como igreja. Então, eu queria convocar os santos que estão me ouvindo aí, onde eles estejam, onde vocês estiverem. Vamos fazer desse momento um momento profético mesmo, irmãos. Então, se você quiser ficar de pé aí na sua casa, sabe, se você quiser se movimentar,
Eu quero te dar liberdade para você fazer isso. Pai, esse dia desse fim de semana marca uma agenda profética do Senhor. Eu creio que o Senhor está comunicando algo sobre a igreja a partir do que esse fim de semana significa. Por isso eu creio que está dentro do propósito eterno do Senhor, que o César fosse chamado para ser instrumento do Senhor para as nossas vidas nesse dia. Por isso a palavra que o Senhor já tem depositado no interior do teu filho. Deus. Nós queremos, como igreja, arrancar de dentro dele no espírito. Sim, Deus. Que aquilo que a mente dele, a linguagem dele, o coração dele não conseguir transferir a nós. Que pela intimidade e aliança que temos no Senhor, nós possamos arrancar, Senhor, de dentro dele. Derrama sobre nós, como igreja, nesse dia, espírito de clamor e súplica, de arrependimento. E que os nossos corações e mentes sejam levados cativos a Cristo, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e sejamos revestidos de espírito de revelação e sabedoria. Que o conhecimento do Senhor grite de dentro de nós, e que palavras que ainda estavam, Senhor, soltas, Senhor, que estavam, Senhor, embaralhadas no nosso interior, possam ser organizadas, ordenadas como firmes rudimentos, Senhor, sólidos fundamentos, Senhor, dentro de nós. Ah, Pai, eu oro, Senhor, para que uma unção, Senhor, sobre medida, pegue o teu filho e pegue Pai. Todos nós depois através dele. Sim, Pai. Flua como o rio de águas vivas. E nós possamos Deus. Ver uma fonte genuína do Senhor jorrando no meio de nós nessa noite. Ah, Pai, eu oro para que dos que mamam aos mais velhos, todos, Senhor, possamos, Senhor, ficarem impactados e prontos a praticar aquilo que o Senhor preparou para nós hoje como uma família espiritual. Sim, Senhor. Essa é a minha oração, Paizinho. Sim, Senhor. Não só porque respeito, reconheço e honro aquilo que o César carrega, mas porque sabemos que a nossa vida está comprometida em edificar somente aquilo que é inabalável no Senhor. Eu quero, por fim, Senhor, encerrar essa oração, te agradecendo pela vida do teu filho, pela amizade, pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem nos dado, pela aliança que o Senhor tem nos dado. Eu abençoo o Senhor para que ele flua com liberdade, com autoridade, mas que ele flua como os filhos da mão esquerda. Peritos habilidosos, Senhor, em cortar, Senhor, o fio de cabelo com a sua funda, os canhotos, os peritos da mão esquerda, os íntimos, em nome de Jesus. Meu amigo, fica à vontade, se você quiser falar um pouco, se você quiser fazer o que você quiser, fica à vontade aí. Amém. Qualquer coisa eu estou aqui, me chama. Tá bom. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Saudade de vocês. Povo de Tamião, os tamionitas, e os outros irmãos, né? Que nos ouvem também de outras cidades, enfim, que faz parte dessa aliança conosco, estão conectados conosco. Bem, como a P disse na quarta-feira, após o culto, sim, culto de ensino, eu estava orando e, enquanto orava, o Senhor me deu a palavra, o Espírito falou comigo que, na verdade, o Senhor me deu uma visão em que o AP entrava em contato comigo e o Espírito me falou assim, fala sobre convicção. Uau. E aí terminei de orar
E aí fui ver aqui as mensagens, o AP realmente tinha acabado de me mandar uma mensagem me falando sobre isso. Então eu queria, por que eu estou falando isso com você? Para que você abrisse o seu coração de fato para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. A primeira coisa que eu queria dizer é que essa palavra é uma palavra para ser recebida individualmente. Deus quer comunicar algo ao seu coração. A resposta que você dá à palavra que você ouve, ela tem impacto no coletivo. Mas a comunicação, essa é uma comunicação individual. Eu quero citar alguns exemplos, eu quero falar um pouco para você sobre convicção, mas independente de você estar sozinho ou com os irmãos, então pode ser que na primeira parte é aquela porção que Deus deseja te comunicar. Pode ser que na segunda parte é para o irmão do lado, mas no todo a igreja do Senhor é edificada. Mas eu queria que você prestasse atenção e recebesse isso individualmente, porque Deus está nos chamando para... Eu sei que nós temos um relacionamento individual com Ele, mas eu queria chamar a sua atenção nesta noite para esse relacionamento individual com o Senhor, para ser edificado no coletivo, mas não nos esquecermos de que nós precisamos nos relacionar com o Senhor e ouvir o Senhor também no particular, individualmente, porque esse é o desejo do Senhor. Bem, o Senhor me falou sobre convicção, irmãos. A palavra convicção, ela surge em Hebreus 11, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Convicção. O Espírito me disse o seguinte, que neste tempo ele está aferindo a nossa convicção. E usou a palavra aferir. Por quê, irmãos? Você pode estar acostumado a comprar, por exemplo, num determinado local, num mercado. Você vai ali e pede tantos gramas de um determinado produto. A pessoa coloca sobre a balança e te dá. Você olha e confere para ver se o peso está certo. Só que o que você não sabe e às vezes não confere é se essa balança, se ela está aferida. Então é o seguinte, nem tudo aquilo que está pesando, nem tudo aquilo que está medindo está aferido de acordo com um padrão. Existe um padrão estabelecido para aferir as coisas. Então, no caso de uma balança ou no caso de um instrumento de medir, ele tem que ser aferido pelo órgão competente, o que atesta, o que dá um selo de que, olha, esta balança, ela não apenas está pesando, mas o peso que ela está declarando aqui ter nessa embalagem, o conteúdo dessa embalagem, ele está de acordo com um padrão estabelecido. E o que o Espírito me disse é o seguinte, porque a resposta que nós damos à convocação, quando Deus nos comunica algo, e essa resposta, ela serve como um aferidor, ela serve como um instrumento para aferir a nossa convicção, para verificar se a nossa convicção, para aferir, né, se essa convicção, se ela está de acordo com os padrões estabelecidos. Então, o Espírito ele está muito atento à resposta que nós damos. Como nós vamos responder a essas situações? Cada um de nós, individualmente, nós podemos estar vivendo situações que, de repente, são situações de hoje, situações de uma semana, situações que só vão se resolver em um mês, em um ano. Qual é o contexto de vida em que nós nos encontramos hoje? Qual é o contexto de vida em que você se encontra hoje? O que você tem que decidir nesses dias? Qual a resposta você vai dar a esta situação? Como você vai responder a isso? É isso que o Espírito Santo está observando, para saber se a sua resposta, se ela confere com um padrão de convicção que é exigido de nós. Porque nós precisamos caminhar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção. Eu não vejo, mas eu tenho convicção. Mas essa convicção tem uma medida, tem um padrão de exigência do Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus não se agrada, é de ânimo dobre. Ele diz que essas pessoas são inconstantes e que ela não vai receber nada do Senhor. Ela nem deve esperar porque ela não recebe, diz Tiago, capítulo 1, versículo 8, se eu não estou enganado.
Não espere este homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, qual resposta eu vou dar diante da convocação que eu recebi? Diante das circunstâncias atuais? Qual é a circunstância da sua vida atual? Porque é o seguinte, hoje, tem pessoas que podem estar chorando por uma perda. Tem outras que estão glorificando, rindo, alegres por algo que receberam, por uma conquista. Pessoas acabaram de perder, pessoas acabaram de ganhar. Então, a situação de cada um, ela é individual. Nós somos edificados no coletivo, mas eu quero chamar a sua atenção para a resposta que você deve dar individualmente para o Senhor nesses dias. E a Bíblia traz para nós alguns exemplos de pessoas em que, em determinados momentos, quando foram convocadas, eles responderam à altura da sua fé. Responderam de acordo com a convicção que eles carregavam. Um desses exemplos é o exemplo de Abraão. Eu queria chamar a atenção para um versículo. Você depois pode analisar todo o contexto da situação de vida, daquele momento em que Abraão vivia. Mas eu queria chamar a atenção para a resposta, para aquilo que ele libera, para a palavra que é liberada. Porque a palavra que é liberada, ela é um aferidor da convicção que eu carrego. Você está me entendendo? Então, olha só, Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, eu quero ler com você o versículo 9, que é a declaração. Vou ler a partir do versículo 8, que é uma declaração que Abraão faz. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que se aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão não está preocupado com a terra. Abraão, se eu continuar lendo Hebreus, o capítulo 11, vai dizer que Abraão ansiava pela pátria celestial, a cidade dos fundamentos. Então, Abraão até então, a gente vai ver no texto e em vários outros textos que não se trata de deixar de amar o parente. Abraão amava Ló. Foi ele que levou, ele que criou Ló. Ele levou Ló com ele. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que começou, inclusive por causa do crescimento dele, que começou a haver contenda entre os pastores. Então, quando chegou a este ponto, Abraão precisa tomar uma decisão. E a resposta que Abraão dá é a seguinte: olha a preocupação de Abraão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A primeira coisa que eu queria te chamar a atenção nisso é que alguém que anda por convicção, essa convicção, segundo os padrões bíblicos, essa pessoa, ela tem ou seja, a própria palavra já diz tudo, né? Ela tem a convicção da semente que carrega. Porque apesar da terra ter sido amaldiçoada lá por causa do pecado do homem, maldita é a terra por tua causa, essa pessoa ela tem consciência da semente que ela carrega e que então não importa se ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. É a semente que ela carrega é que é abençoada. Então ele não demonstra nenhuma preocupação com o estado da terra e nem com o fato deles terem cultivado juntos, deles estarem juntos, não. Chegou um momento em que algo acontece e este algo que aconteceu para Abraão determina um limite. Este acontecimento ele vai ser um marco de um rompimento. Por quê? Porque até ali tudo bem, mas é algo que para Abraão não podia ser admitido. Então, olha, está havendo contenda entre os nossos pastores, isso vai acabar gerando contenda entre nós, então não podemos continuar dessa forma. Faz o seguinte, olha a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, quando você olha o capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, Deus diz a Abraão, ser tu uma bênção. A bênção está sobre a sua vida.
Há algo que você carrega e você precisa ter essa convicção de que ao chegar naquela terra, a terra onde o Senhor te mandou ir, aquilo que você carrega será abençoado. Você não precisa se preocupar com a situação da terra ou para que lado você sobrou para você. A terra, a cidade, ela não é uma resposta de Deus para a sua vida. Você é a resposta para a terra. Você é a resposta para a cidade. Deus não preparou aquela cidade como resposta para as suas orações. Deus preparou você para ser resposta às orações que foram feitas naquela cidade. Você é a resposta de Deus naquele lugar. É isso que eu vejo claramente na declaração de Abraão. Eu não estou preocupado com a terra. Não estou preocupado se de um lado tem Campinas e de outro tem Cascalho. Não me importa isso. O que me importa é estar no lugar onde Deus me mandou. Esse é o primeiro exemplo de uma declaração de um homem que tem convicção da sua fé. Um homem que conseguiu enxergar, um homem que conseguiu ver algo que outras pessoas não conseguem ver. Ver além dos olhos naturais. Um homem que anda baseado numa palavra. Um homem que não se movimenta sem uma direção clara de Deus. E a bênção, eu repito, quando você lê o capítulo 12, versículo 1, você vai ver, ó, ser tu uma bênção. É você que vai abençoar as nações. É você que vai abençoar as pessoas. É aquilo que você carrega. Porque, irmãos, a terra, a Bíblia diz que a natureza, a criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos. A terra caminha para um processo de restauração. E nós somos os agentes de restauração. Somos nós. A quem Deus vai usar é Deus através da nossa vida. Nós somos as pessoas que Deus vai usar para restaurar todas as coisas. Mas nós somos a resposta. A terra ainda não foi restaurada. Nós sim. Nós que antes estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Então, nós temos uma semente. Nós nascemos de novo. Fomos criados, transformados num novo homem, revestido de um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Essa semente que nós carregamos hoje, é isso que vai transformar o lugar. Esse é o primeiro exemplo. E eu queria citar ainda um segundo exemplo de alguém que na hora que precisa, na hora que é convocado, olha a palavra que essa pessoa libera. Ela está em Números 14, 9. Vou ler primeiro Números 14, 9. É uma resposta. Quando Caleb é provocado, ele também dá uma resposta. Números capítulo 14, versículo 9. Olha só o que diz o texto. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Agora eu quero ler ainda Josué capítulo 14, versículo 7. Eu amo essa declaração de Caleb. Josué capítulo 14, versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Todos falaram do que viram. Caleb não estava cego para as circunstâncias. Caleb não conseguia, não é que ele não enxergava os desafios que a terra tinha. Mas havia uma promessa no coração de Caleb. Caleb responde segundo o que está no seu coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Aí em Provérbios capítulo 10, versículo 11, diz que a boca do justo, ela é um manancial de vida. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Na resposta que você dá. A sua resposta, ela está de acordo com as circunstâncias que você vê, ou ela está baseada na convicção que você carrega. Porque Caleb vai dizer nesse texto que todos tentaram desanimar Moisés, ao ponto da congregação querer apedrejá-lo,
por causa da afirmação dele. Olha que ponto chegou a revolta do povo só por causa da afirmação de Caleb. Mas a Bíblia diz que Caleb relatou, ou seja, o relatório dele, aquilo que os seus lábios expressaram, estava de acordo com a convicção que ele carregava. Havia uma palavra do Senhor sobre eles. Eles foram enviados para aquele lugar com um propósito. Então, as circunstâncias, elas não alteraram a palavra que Caleb carregava. Então, de novo, eu vejo um homem que dá uma resposta coerente com a sua convicção, uma resposta coerente com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele carregava. Não uma resposta baseada nas circunstâncias, mas uma resposta baseada naquilo que ele carregava, irmãos. Esse é o segundo exemplo de alguém que é chamado a dar uma resposta, que é chamado a prestar um relatório, e que quando ele abre a boca, ele vai dizer algo que é coerente com aquilo que ele tem recebido do Senhor. E o Senhor nos chama nesses dias para uma coerência. Todas as palavras que carregamos, todas as palavras proféticas que recebemos, porque se olharmos para as circunstâncias, se a nossa resposta ela estiver de acordo com aquilo, ou coerente com aquilo que os nossos olhos veem, dificilmente ela terá coerência com aquilo que nós acreditamos. Porque quem anda por fé não olha hoje. Ele consegue ver o amanhã, porque ele anda baseado naquilo que Deus falou, no sonho que Deus colocou no coração. Esse é o segundo exemplo. Então, você pode ler esses textos, você vai ver o contexto disso, mas eu queria te chamar a atenção para a resposta. Então, eu não estou tirando isso fora do contexto. Eu estou dizendo o seguinte, que quando um homem é convocado a dar uma resposta ao que ele está vendo, a se pronunciar, que palavra ele tem liberado? Que palavra você tem dito? O terceiro exemplo de uma resposta, quando o homem é convocado a responder, e por isso eu te disse que eu não sei qual ponto, qual é a circunstância da sua vida hoje. Se é o primeiro exemplo, o segundo exemplo, ou se é o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, para mim, é um exemplo que ele alcança mais, talvez, o coletivo, sabe? A todos nós que ouvimos. E eu tenho meditado muito sobre isso. É um texto de Atos 9. É uma a resposta de um homem, também, 9, versículo 17. Pois ler esse texto e ver o contexto da resposta, porque eu vou me ater apenas à declaração que esse homem fez. César. Oi, Tapé. Só repete o texto, sua internet deu uma quedinha e deu um corte aqui. Atos 9, 17, é isso? Isso mesmo, Apê. Terceira resposta. Terceira resposta. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Saulo, irmão. Olha a resposta que Ananias dá a uma convocação de Jesus. A impressão que eu tenho é que tem faltado neste tempo pessoas, inclusive, que já tiveram experiências com Deus e ao longo da caminhada parece que abriram mão disso. Parece que não estão buscando mais essa relação pessoal com o Senhor. Esse ouvir Deus no particular, ouvir Deus no secreto. Irmãos, Ananias, quando eu leio o texto,
O que a Bíblia diz é que Ananias estava muito bem inteirado do que estava acontecendo. Ananias sabia exatamente qual era o propósito de Saulo naquela cidade. O motivo pelo qual Saulo tinha saído e ido até Damasco. Ananias sabia disso. Ananias talvez estivesse bem relacionado, mas enfim, Ananias estava ciente do que estava acontecendo. Mas quando Jesus fala com Ananias em visão, a Bíblia diz que Ananias ele responde ao Senhor dizendo o seguinte: fala, Senhor, mas eu sei a respeito deste homem. Eu sei qual é o propósito desse homem, eu sei quem ele é. Mas Jesus diz a Ananias o seguinte: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu vou lhe ensinar como padecer pelo meu nome. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus dá essa declaração a Ananias, quando Jesus diz a Ananias, olha, você deve ir porque eu o escolhi. Só que Ananias, ele não entra, ele não vai na rua chamada direita, na casa de Judas, chega lá e parece que ele faz as coisas com má vontade, ou ele faz contrariado, ou ele ainda está no pensamento antigo que ele carregava, ou na sua convicção antiga. Não! Ananias, quando entra na casa de Judas, ele se dirige a Saulo e diz assim: Saulo, meu irmão. Eu não consigo entender ainda porque nós temos tanta dificuldade para mudar aquilo que pensamos a respeito das pessoas. Será que é falta de buscar a Deus continuamente? Porque o que eu pensava antes sobre alguém pode mudar hoje. Porque hoje Deus pode me dar uma palavra totalmente diferente da convicção que eu carregava sobre uma determinada pessoa. Ananias deixa claro isso no texto. Eu sei quem é esse homem e sei quais são as suas motivações. Eu sei qual o propósito deste homem. Eu sei. Mas o que me surpreenderia deveria ser natural, mas eu gostaria de ser surpreendido é por você, mesmo tendo a sua convicção a respeito de uma pessoa, que você me chegasse para mim amanhã e me dissesse: olha, eu estava orando e o Senhor me deu uma visão, o Senhor falou comigo que ele teve um encontro com tal pessoa e que essa pessoa mudou, que as motivações dele foram mudadas e que ele não é mais quem você pensa que ele é. Por que nós insistimos ainda em manifestar uma convicção anterior? Ou as nossas próprias convicções, porque ali não era a convicção do Senhor, não era o que o Jesus pensava a respeito de Saulo, era o que Ananias pensava. E Ananias, ele declara isso, mas ele está aberto. Ele tem o espírito tratado. Ele é um homem que sabe exatamente que resposta o Senhor deseja, que resposta o Senhor espera de um discípulo. Alguém que manifesta o que ele pensa, mas quando ele é confrontado, ele não tarda em responder. É imediato. Saulo, meu irmão. Por que nós ainda insistimos? Por que você ainda insiste em carregar uma convicção passada? Por quê? Por que você não levanta da sua cadeira? Por que você não levanta da sua mesa? Sabe? Levanta de um momento de oração. Vai até a casa do irmão de quem você tem uma convicção errada. E a Bíblia te diz que você deve tratar essa pessoa de uma forma diferente. Por que você tarda tanto em tomar uma decisão, em dar uma resposta que o Senhor deseja ouvir? Vai até essa pessoa, chega lá, meu irmão, e diz: olha, fulano, meu irmão, eu vim aqui, cara, porque eu preciso orar com você. Por que tanta dificuldade, irmão? Porque as nossas decisões ainda são baseadas em convicções de um ano atrás, de não sei quantos anos, porque um dia eu ouvi tal coisa. Não importa o que você ouviu de Saulo. Talvez essa pessoa tenha tido um encontro hoje com Jesus. Será que falta?
Será que o que não nos falta é uma experiência pessoal com o Senhor? Quando foi a última vez que o Senhor falou com você? Quando foi a última vez que você estava orando em que o Jesus falou com você? Porque nós estamos já no Novo Testamento. Jesus ressurreto, conduzindo os seus discípulos, falando com um homem que era um homem de oração, um homem que aparece aí, aparentemente insignificante, mas Jesus é você. Olha só, Saulo tinha tido um encontro com Jesus, ele podia estar cheio do Espírito Santo, mas Jesus vai vir, chama um discípulo, vai até a rua chamar de... Será que Jesus precisava disso ou Jesus queria corrigir o pensamento de Ananias? Saulo, meu irmão. Essa é a declaração de Ananias. E esse é o texto que mexe comigo há tantos anos. E para mim, no meu espírito, ele diz o seguinte: não importa o que eu penso, eu não vivo mais por aquilo que eu penso. Agora, eu tenho a mente de Cristo. É aquilo que Cristo deseja de mim. Meu irmão não é aquele a quem eu escolho, é aquele a quem Jesus escolheu. É aquele que escolheu Jesus. Esse é o meu irmão. Esta é a minha família. Mesmo que eu tenha as minhas convicções, as minhas considerações, esta é a minha família. Por que às vezes nós temos mais facilidade de andar com pessoas erradas, pessoas que não querem nada com Jesus? Por que você abre mão dos seus compromissos com a família de Jesus, mas você ainda dá um certo privilégio ou ainda ocupa um primeiro lugar? Se você tiver que escolher, você ainda escolhe aqueles que não querem nada com Jesus. Será que não é porque você ainda não entrou nesse ambiente? Esse ambiente de entender quem é seu irmão e quem não é seu irmão? Quem de fato é a sua família? E eu queria bater nessa tecla, neste ponto. Principalmente para aqueles que são chamados para ser os atalaias. Aqueles que guardam a seara do Senhor. Aqueles que devem vigiar. Aqueles que devem trazer uma palavra, sabe, de conciliação, uma palavra temperada. Sabe, aquelas pessoas que são chamadas, às vezes, a se manifestar numa roda, onde tem vários irmãos reunidos, falam: olha, ontem Jesus me disse outra coisa a respeito dessa pessoa. Ontem Jesus me disse algo a respeito dessa pessoa. Porque as nossas afirmações ainda, na maioria das vezes, elas são afirmadas, elas são firmadas naquilo que nós pensamos. Por que às vezes não devemos nos dar o direito da dúvida e consultar ao Senhor? Quem sabe houve uma mudança. E, repito, as nossas respostas, elas servem para aferir a convicção que carregamos. O Senhor está aferindo, através das nossas respostas, a nossa convicção. Sobre qual convicção nós temos caminhado, sobre qual convicção nós temos andado. E eu quero terminar com um quarto exemplo de uma resposta dada numa determinada situação. Lucas, capítulo 1, quarta resposta. Lucas, capítulo 1, versículo 41. A partir do 40, desculpa. Para a gente entender melhor o contexto de uma vez. Eu quero chamar a atenção para a resposta, para aquilo que os lábios de Isabel declaram. Mas para que você já entenda o contexto, então, recapitulando, irmãos, eu estou falando sobre
várias situações onde a pessoa é chamada, onde você é chamado a dar uma resposta. E a sua resposta, ela diz tudo sobre a convicção que você carrega. Tá? Então, agora, de novo, alguém que até algum tempo era acostumado, nessas mesmas circunstâncias, provavelmente diria uma coisa, responderia a uma saudação de uma forma, mas agora ela responde de uma forma completamente diferente. Mas por quê? Versículo 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, Maria, né? Versículo 39, eu vou ler. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que se me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ouvindo a voz de Maria, isso mudou a declaração de Isabel. Porque a Bíblia diz que a criança que ela carregava estremeceu dentro dela. A pergunta que o Espírito me fez: quando foi a última vez, eu quero fazer a você, quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor em que você estremeceu? Quando foi a última vez que você foi impactado por algo que ouviu do Senhor? Quando foi a última vez que o seu corpo não resistiu e ele se manifestou ao ponto de alterar a sua declaração? Aquilo que você tem gerado, aquilo que você tem carregado, altera. Se é do Espírito, ele altera a nossa forma de falar. Ele altera a nossa reação. Ele nos faz reconhecer a aproximação de Cristo. Não tem como ficar indiferente ao ouvir quando ele se aproxima, ao ouvir a voz do Senhor. Isabel estava carregando o fruto de uma profecia. Isabel carregava algo que estava sendo gerado para o Senhor. E a minha afirmação é: quando aquilo que estiver sendo gerado vier do Espírito e é gerado para o Senhor, isto altera a declaração da mulher. As palavras da mulher, elas serão alteradas quando aquilo que ela carrega está sendo gerado para o Senhor. Claro que quando eu falo mulher aqui, eu falo da igreja. A declaração da igreja será alterada por aquilo que ela está gerando. Aquilo que eu estou gerando altera a minha forma de falar. Você tem ouvido isso? Tem ouvido a voz do Senhor? Tem sentido a aproximação do Senhor? Você, minha irmã, meu irmão, você que quando ainda estava em fase, quando ainda era um bebê espiritual, assim como João Batista, né? Era um bebê, não espiritualmente falando, né? Mas era um bebê. Você que tinha acabado de nascer de novo. Quando você ouvia a palavra do Senhor, quando você ouvia a voz do Senhor, você estremecia ao ponto de não conseguir ficar
calado ao ponto de ser obrigado a declarar isso? Quando foi a última vez que a palavra do Senhor estremeceu você? Ou você está ouvindo com a mente cauterizada? Que ouve hoje, uau, mas nada acontece mais dentro de você. Você precisa voltar a ser impactado pela palavra, ao ponto de quando ouve a palavra do Senhor, quando ela é lida, como diz Esdras, quando Esdras começou a ler a lei, diz a Bíblia que as pessoas caíram de joelho aos prantos. A palavra do Senhor é lida e não faz diferença. Às vezes você está diante de um culto de ensino, a palavra do Senhor é lida, você está conversando com a pessoa do lado, um assunto que não tem nada a ver com aquilo. Que resposta você tem dado? Eu não posso aceitar nada menos do que ser estremecido ao ponto de não conseguir ficar parado e de ser obrigado a liberar uma palavra de reconhecimento ao senhorio de Jesus Cristo. A que devo a honra de vir me visitar a mãe do meu Senhor. A que devo a honra. A saudação de Isabel foi alterada, porque o filho que ela carregava identificou a voz. E quando essa voz é identificada, a reação muda. As mulheres foram ao sepulcro procurar o corpo de Jesus. Foram encontrar os anjos que disseram que Jesus já tinha ressuscitado, voltaram para trás, avisaram aos discípulos, os discípulos também foram. Mas uma mulher perseverou ali. E diz a Bíblia que Maria estava ali, ela ouviu uma voz, e ela então pergunta: você é o jardineiro? Pensou que fosse o jardineiro? Me fala onde está o corpo para que eu possa levá-lo. Até então, tudo bem. Mas diz a Bíblia que Jesus se dirigiu a ela, dizendo o seguinte: Maria. Quando ela ouviu o seu nome, a resposta dela foi: mestre. Mestre. Já ouviu o Senhor assim, meu irmão? Já ouviu o Senhor te chamar pelo nome? Já passou por essa experiência? Então, eu sei que através do coletivo nós somos edificados, mas isso não tem te levado a abrir mão das suas experiências pessoais com o Senhor? Para que através dessas experiências pessoais o corpo possa ser edificado? Então, essa é a resposta. 4 situações completamente diferentes. Mas a resposta de alguém que anda segundo um propósito, de alguém que tem uma convicção. A resposta dessas pessoas, quando o Senhor vai aferir, isso é que vai determinar se essas pessoas herdam aquilo que o Senhor prometeu, entra no lugar que o Senhor prometeu ou não. Porque Caleb não vai entrar na terra porque lutou lá na frente. Caleb, quando ele dá esta declaração, o Senhor então diz a Josué, fala, ele entra. Diz a Moisés, ele vai entrar. É a resposta que eu dou a esta convocação. É que determina se eu entro ou não entro. Se a minha convicção passa pela prova, pelo esse processo de aferição ou não. Isso é que eu tinha para compartilhar com você. Sobre convicção. Sobre respostas coerentes com a convicção que você carrega. Não sei qual desses 4 exemplos é o que o Senhor deseja te comunicar nesta noite. Para alguns é o último. Para alguém que já não consegue mais identificar a voz dele. Para alguém que já se perdeu na voz da multidão. Eu sei que tem irmãos nossos, tem irmãs que já ouviram com clareza o Senhor.
mas que ultimamente, você talvez esteja indo com a multidão e vai embora com a multidão e não persevera um pouco mais. Quem sabe? Porque os homens, os mesmos que disseram aos discípulos que Jesus não estava lá, também disse a Maria. Ela perseverou e procurou mais um pouco. E ele veio ao seu encontro e a chamou pelo nome. Amém? Amém, César. Ah, cara, que precioso. Estava ouvindo você falar aqui, pensando que se fosse eu que fosse pregar hoje, eu ia falar sobre o mesmo assunto. Sobre nós voltarmos para esse lugar de nos encontrarmos com o Senhor e desenvolvermos a nossa vida como igreja a partir do lugar de intimidade, né? Exatamente. Porque, cara, eu estava ouvindo você falar e pensando assim, eu tenho no meu ofício ministerial encontrado várias pessoas que, ao tratarmos sobre determinado assunto, nós mostramos o que a Escritura diz sobre aquilo que estamos conversando e vamos conversando ali nas Escrituras e a pessoa diz, realmente é isso aí. E aí, no fim, ela diz assim, mas eu ainda preciso pensar melhor, resolver algumas coisas, e depois eu vejo isso aí. Então, um coração obstinado, um coração resistente à vontade do Senhor, muitas vezes não é falta de conhecimento. Não. É falta de humildade, é falta de quebrantamento e, no fundo, falta de temor. É falta de uma experiência genuína com o próprio Senhor. O AP, quando mencionei o texto de Abraão, porque é o seguinte, todo o texto, a Bíblia diz o seguinte, disse o Senhor a Abraão, veio a palavra do Senhor a Abraão, ele sempre se movimenta por uma palavra do Senhor, e nós parece que perdemos isso. Nós, como você falou, líderes, inclusive, estão se movimentando com base naquilo que ele pensa. Não mais precisa ouvir o Senhor. Ele não ouve, ele não busca mais esses lugares, sabe? Enfim, eu não quero continuar pregando, mas abandonar esse lugar. Sim. E já tiveram esse tipo de experiência. Às vezes o ministério começou exatamente aí. E eu assim, destaco a experiência de Ananias, porque ele tinha uma convicção sobre Paulo. Exatamente. Mas quando o Senhor falou com ele, é como se ele perguntasse, o que eu pensava sobre Paulo mesmo, até sobre Saulo? Me esqueci. Por quê? Porque agora o Senhor falou comigo, então o que eu penso agora não é mais o que eu pensava, é o que o Senhor... Mas, cara, você é um irresponsável. Jesus acabou de falar com você isso aí. Exatamente. Porque depois que Jesus fala, não pode ter outra voz que me guia mais. Não tem. Então, cara, acho que ou a gente não está ouvindo Jesus falar, ou a nossa experiência de conversão ela é tão fraca, ela é tão carnal, superficial, que dá para ter alternativa mesmo depois de Jesus tendo falado. Exatamente. E eu quero a resposta que damos. Eu quero renunciar a isso. Meu amigo, obrigado por essa palavra, cara. Eu fico impressionado com a riqueza de detalhes na direção de Jesus. Ele fala, vai até a rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, eu estou dando a ele uma visão. Está faltando visão, cara. Está faltando direção, sabe assim, detalhada daquilo que precisa ser feito. E ele ainda chega lá e completa, né, como se precisasse. Que ele fala, o Senhor Jesus me mandou até aqui para que eu impusesse as mãos sobre você, as escamas caem dos seus olhos e você seja cheio do Espírito Santo. Olha o desejo de Ananias agora, eu quero que esse cara seja cheio.
E se você olhar do lado de lá, né, cara, do lado de lá tem um Paulo que não precisa de autenticação nenhuma, porque o próprio Jesus já falou com ele. Exatamente. Só que Jesus põe uma fenda. Mesmo eu tendo falado Isso. com você, um irmãozinho que não é um dos apóstolos, não tem título nenhum, ele Aham. não tem nenhum status, é um irmão. Um Ele vai irmão. ter que vir aqui e impor as mãos sobre você, mesmo que seja só para dizer assim, é Jesus mesmo que está falando contigo. É. Vai Cara, ter uma Jesus medida falou que com Ananias Paulo, carregava. cara. Mas quem libera Paulo para se levantar e fazer parte do corpo é o irmão É Ananias. Ananias. O irmãozinho. Eu acho que esses irmãos que precisam ser despertados neste tempo, para a importância desse irmãozinho, para trazer essa palavra, sabe? E dentro da sua medida ali, Paulo declara, eu, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Mas ele mesmo é que vai testemunhar lá na frente, 26, né? Atos 26, falando sobre o dia que Ananias impôs as mãos sobre ele e ele foi cheio do Espírito. Bom, Amém. meu amigo, obrigado por essa palavra, que o Espírito Santo possa repousar sobre os nossos corações e, como igreja, que possamos avançar a partir de uma convicção espiritual e não a partir dos nossos achismos, porque eles são insustentáveis. Exatamente. Se a gente se mover pelo nosso achismo, a gente, dali na frente, a gente vai pegar outro caminho, um atalho, porque a nossa palavra ela é falha, mas o Senhor não é homem, né, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Senhor falou algo, nisso você pode caminhar com passos firmes, que será uma construção sólida. Nós precisamos retomar, sobretudo, a convicção bíblica, né, a partir daquilo que as Escrituras estão propondo para nós, né? Então, acho que tem nos faltado isso nesses dias. Obrigado, meu amigo, por essa palavra. Quero lembrar os irmãos, antes da gente orar, encerrando, que nós estamos na leitura diária de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. O nosso convite, a nossa convocação para, como igreja, de uma ponta a outra, onde estamos aí, é para os irmãos estarem dedicados a meditar nessa porção das Escrituras, justamente por causa disso que você está nos ministrando hoje, para que a nossa convicção seja uma convicção límpida, uma convicção em unidade, para que estejamos sintonizados nas mesmas palavras. É importante que a gente seja ajustado a uma só agenda de Deus, né? Porque sim, Deus, para nós, ele tem um tempo específico, e como casa espiritual, estamos nos movendo juntos. Então é importante que a gente ajuste isso. Quero lembrar os irmãos, mais uma vez, não se distraia com uma agenda paralela. Verdade. Entre nesse lugar, porque o Senhor tem nos direcionado como ministros, a gente fala daquilo que a gente tem ouvido no Senhor. Então, eu queria pedir que os irmãos honrassem isso, que os irmãos se atentassem para isso, que os irmãos se submetessem a isso. Terça-feira a gente tem transmissão do turno. Amanhã a gente vai definir com o presbitério aí. Acredito que a gente volte à igreja nas casas presencialmente essa semana. Então, quero pedir aí a paciência dos irmãos. Amanhã a gente deve soltar um comunicado sobre isso. Esse fim de semana a gente tem, né, aula do seminário, da Escola de Teologia, a gente tem ensino, enfim, a gente tem igreja nas casas. Quero lembrar os irmãos, a nossa programação segue aí, viva. Como igreja nós não paramos, pelo contrário, nós estamos avançando. Vamos orar encerrando, então, meu amigo. Obrigado mais uma vez por essa palavra. Pai, obrigado porque sua palavra foi pregada. Agora eu peço que o Senhor confirme a sua palavra no meio de nós como igreja, pelo teu Espírito. Onde não havia convicção, que haja um estalo, Senhor. Que haja um estalo sobrenatural. Que, inclusive, pessoas venham até cair no chão, Senhor. Sim, Pai. Por uma manifestação do teu Espírito. E possam se levantar lá na sua casa.
Sim. Tomadas por um sentimento que as possui, por uma genuína convicção espiritual naquilo que o Senhor tem falado e liberado no meio de nós. Não são pelas muitas palavras, Senhor, que eu peço que haja convencimento, mas que seja pelo poder e pela ação do Teu Espírito no meio da igreja. Onde houver uma pessoa que nos ouvir, que ouvir essa mensagem, que foi ministrada pelo Teu Filho hoje, que ela possa ser como terra fértil e que essa semente venha crescer e venha dar muito fruto no tempo oportuno. Nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, fiquem na paz, meus irmãos. Obrigado, profeta. Amém. Valeu, AP. Um abraço, vamos ver irmão. se a gente se vê semana que vem, hein? Vamos. Vamos dar um jeito. Beijão, beijo na Suzy aí, no Davi, tá? Beijo Valeu. para todo mundo. Beijo no bem. Obrigado. Paz. É isso aí, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos avançar.